Shalom, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que o nosso Deus de paz esteja conosco e que o Senhor possa estar ao nosso lado. Que o Senhor possa estar ao meu lado e ao seu lado, nessa caminhada onde podemos mensurar lutas e adversidades. Mas o Senhor nosso Deus, Ele não deu apenas lutas para nós. Ele não deu apenas dificuldades para nós. Mas o nosso Deus também abriu oportunidades para nós. Nesta manhã, nós queremos falar com você sobre dependência de Deus, acreditar em Deus, confiar em Deus. Vamos orar novamente. Senhor Deus de Israel, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, tenha misericórdia de todos nós. Estenda, Senhor, tuas mãos de graça e de misericórdia, acalma nosso coração, tranquiliza nossa alma, nos faz, ó Deus, andar, ó Deus, em passos seguros e firmes. Firma, Senhor, os nossos pés, nos mantém de pé diante do Senhor. Não permita, Senhor, que sejamos roubados ou furtados em nossa paz e em nossa esperança. Renova a esperança dentro de nós, fala ao nosso coração. Eu abençoo, Senhor, a cada irmão que acaba de entrar conosco e peço ao Senhor que os abençoe, que o Senhor esteja com cada igreja, com cada pastor, com cada pastora, com cada ministro do Evangelho, com cada um dos servos do Senhor agora. Esteja presente, meu Pai, falando aos seus corações. Repreenda o mal, repreenda a maldade, repreenda, Senhor, a violência, repreenda, Senhor, o uso mal ou indevido do Teu nome. Senhor, que venhamos a honrar o Seu nome e, acima de tudo, glorificar o Seu nome. Deus de paz, ó Deus, ministra a Tua paz. Deus de vida, ministra a Tua vida sobre cada um. Deus de misericórdia, ministra a Tua misericórdia. Senhor, fala em cada coração. Ó Deus, realiza, Senhor, em nossas vidas os Teus projetos. Possamos viver o plano do Senhor e a cada dia colocar em pauta, ó Deus, a Tua vontade. Que a nossa agenda de vida seja uma agenda atrelada à Tua agenda. Que a nossa vida ande no propósito que o Senhor tem para nós. Ó Deus, estabelece sobre nós a Tua mão poderosa, não permitindo, Senhor, que o inimigo olhe para nós sem ver, ó Deus, a Tua mão bem perto de nós, estendida sobre nós. Eu clamo a Ti, meu Deus. Nós precisamos muito da Tua misericórdia. Eu clamo ao Senhor para que a fé venha nascer em nossos corações e transbordar em nossa vida. Encha-nos, ó Deus, encha-nos, ó Deus, e nos dá um dia especial. A cada um, ó Deus, que a vitória do Senhor venha sobre nós, que a derrota do inimigo seja perceptível, de modo que venhamos a glorificar o Senhor e dizer: bendito é o Senhor, Deus de Israel, que nos deu vida. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor faz. O Senhor é perfeito, e em Tuas obras o Senhor é perfeito. E em nada, Senhor, o Senhor nos deixa devendo, mas o Senhor é por nós, ao nosso lado, e milita por nós com perfeição. Os Teus exércitos agora, Senhor, estejam recebendo, ó Deus, a incumbência de proteção, ó Deus, de envolvimento, Senhor, que estejam, Senhor, sobre cada um de nós agora. Ó Deus, as mãos fortes do Senhor, Rei de Israel, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Envia dos Teus exércitos para socorrer o Teu povo, ainda que seja algo que aparentemente pareça ser pequeno, mas, ó Deus, esteja trabalhando com cada um de nós. Precisamos da Tua mão, precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu socorro, precisamos estar no centro da Tua vontade. Então nos ajuda, meu Deus, para que possamos estar vivendo aquilo que o Senhor planejou para nós. Fala conosco nessa manhã, em nome
de Jesus. Amém. Bom dia, meu querido, a paz do Senhor Jesus. Que Deus seja louvado em sua vida hoje, que Deus seja exaltado em tua casa hoje, que Deus seja presente em sua casa hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Eu quero ler o Salmo de número 91 e fazer uma citação muito interessante sobre este Salmo. Um livro tradicional em Israel, que fala da cultura de Israel, chamado Targum, ele vai falar uma coisa tão interessante sobre a vida do rei Davi. Ele vai dizer que Davi, pela cultura, pela história, pelas informações passadas oralmente, disse que Davi dormia em momentos de suas lutas mais intensas como um rei. Ele procurava o lugar santíssimo que ele havia levado para dentro de Jerusalém. E a tradição diz que Davi, por muitas vezes, dormiu aos pés da arca, dormiu ao lado, à sombra da arca. Querido, talvez essa seja a motivação para o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Por algum motivo de angústia, de tristeza, de opressão, Davi costumava buscar a sombra do Altíssimo. E você tem procurado buscar a sombra do Altíssimo? Ou você se põe debaixo do sol da tua ira e no momento da luta você se posiciona contra Deus? Davi fez uma escolha. Ele se posicionou ao lado de Deus e viveu toda a sua vida buscando agradar o Senhor e buscando no Senhor a sua proteção e o seu livramento. Bem, esta informação de que Davi costumava, durante os períodos de suas maiores lutas e conflitos de guerra, procurar a sombra da arca, vem de uma tradição judaica. Contudo, ainda que seja apenas uma tradição, fato é que Davi registrou o Salmo de número 91. E aqui está dito: direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. E a sua verdade será instrumento de ataque e defesa de cada um de vocês. É essa verdade que a presença de Deus pode trazer ao homem: segurança para os dias maus, força para os dias de fraqueza, esperança para os dias de dificuldade. Ainda que vivamos em meio às lutas, devemos seguir a orientação de Davi. Faça você também da presença do Senhor algo que te dê segurança. Se coloque à sombra do Altíssimo. Quando alguém fala que você está à sombra do Altíssimo, isso significa que você está tão perto dele que a sombra pode alcançar você. Não se distancie de Deus, isso poderá colocar você longe da sombra do Altíssimo. Não fique longe do Senhor. Deixe o Senhor encontrar você bem ali do seu lado, estendendo a mão e tocando em você. O nosso Deus é um Deus de amor, e que nós venhamos a aprender com Ele. A minha palavra hoje para vocês está no livro do Gênesis, e eu te convido a ler comigo o livro do Gênesis, no capítulo de número 37, no versículo de número 27. Sabe, queridos, hoje eu quero falar com você sobre lutas ou degraus. Escreva isso: lutas ou degraus. Vamos tentar ver aqui na palavra do Senhor aquilo que eu consigo ver
Eu vou tentar mostrar para você aquilo que eu vejo hoje em um texto especial que conta a história, mais uma vez, a história de José. No Gênesis 37, no verso de número 27, está escrito: Vinde e vendamo-lo, e estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e os seus irmãos obedeceram. Passando os mercadores midianitas, tiraram e lançaram José na cova, e o venderam por 20 moedas de prata. A palavra do nosso Deus não deixa dúvida concernente à atitude equivocada dos irmãos de José. Mas hoje não quero pontuar os erros dos irmãos de José, eu quero pontuar os acertos do Deus de Israel. Quando você lê a história de José, você vai ver um homem temente a Deus que começa o seu temor e a sua entrega bem antes de se tornar um homem. Ele é um adolescente e ainda está em processo de formação do seu caráter, quando ele se posiciona ao lado do Senhor. Talvez pela influência do seu pai, uma vez que ele mesmo andava bem perto do seu pai. Mas o que nós vamos encontrar na história de José é que ele vai ser acometido, ou o Senhor irá lançar sobre ele alguns ciclos de provações. José vai viver alguns momentos de severa provação, de severos problemas. Poderíamos dizer que José foi um homem que não teve sorte no início da sua vida com Deus. Se José estivesse hoje vivendo a nossa realidade pós-moderna, vivendo em um mundo onde nós apenas sobrevivemos, se José vivesse nessa selva de pedra chamada cidade, na nossa contemporaneidade, ele poderia estar tendo uma leitura diferente do que temos hoje. Porque José, ele conseguia ver algo que nós não conseguimos ver: a mão de Deus no meio da luta. E o interessante da história de José é que ele se mantém fiel, ainda que ele não tenha explicações. Ele não tem explicações de por que Deus permitiu que ele, escolhido para reinar sobre os seus irmãos, escolhido por Deus para ser sequência da bênção do seu pai, por que os seus irmãos o odiavam. Ele não tinha nenhuma argumentação para evidenciar alguma coisa. Ele não tinha noção dos porquês. E Deus permite que ele seja vendido como escravo, depois vendido à casa de Potifar, e depois vendido até mesmo colocado dentro de uma prisão do Egito. O que nós podemos perceber são 3 momentos de extrema angústia emocional. 3 momentos de difícil compreensão se nós vivemos isso em nossa vida. Primeiro momento é o momento da angústia da rejeição. José foi jogado em uma cova, ele foi colocado em um buraco, ele foi colocado no fundo do poço. José foi levado ao fundo do poço, e ele foi levado a esse fundo do poço por escolha de seus irmãos. Os seus irmãos acharam que aquele lugar era o melhor lugar para alguém que recebia as bênçãos de Deus. De repente eu começo a parar e pensar se essas tribulações não podem ser, de alguma forma, se assemelhar ao dia de José. Porque tudo que fazemos é a vontade do nosso Pai. E assim como José, nós procuramos fazer a vontade do Pai. A Bíblia diz que José saiu para procurar os seus irmãos por ordem do seu pai. Ele não está fazendo nada além de obedecer ordens superiores e inquestionáveis. Ele sai atrás dos seus irmãos, mas não porque ele está interessado em saber a vida deles, mas o pai está interessado em saber a vida deles. Mas veja, os irmãos de José
não fazem essa leitura. A leitura que os irmãos de José fazem é: lá vem o nosso irmão fofoqueiro, intrigueiro. Na realidade, nenhum deles conseguia ver a ordem do pai, porque não receberam tal ordem. José havia recebido. Muitas vezes nós estamos em obediência a Deus e somos questionados pelos homens. Muitas vezes caminhamos em direção à obediência e somos reputados como problemáticos, simplesmente porque ouvimos a voz de Deus. Essa é a história de Gênesis capítulo 37. A história de um rapaz que, ainda garoto, precisa decidir coisas de gente grande. Ele precisa decidir coisas que os homens mais maduros ainda não sabiam explicar como ser mais fácil escolher. Viviam pecando e vivendo entre o pecado e a santidade. E esse garoto, ele consegue fazer o que um adulto experiente não consegue fazer. Ele determina no seu coração: eu vou agradar a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso dele, vou viver para ele, vou me entregar para ele. E aí nós aprendemos algo tão especial. Sabe, queridos, nós, assim como José, precisamos parar a nossa vida e analisar se estamos em murmuração constante, se nós estamos em processo de reclamação que não cessa e que não pode ser estancada. Pergunte-se se isso vai trazer bênção para a sua vida. Pergunte a você mesmo se isso é um fator de bênção, se isso é um fator de libertação, ou se isso é um fator de trazer as pessoas para perto de você. As murmurações nos afastam de Deus, nos afastam dos amigos e nos afastam de nós mesmos. É difícil para um desconhecido ouvir murmuração, é difícil para um amigo se manter amigo ouvindo murmuração, e é difícil para nós mesmos ouvir a murmuração. E o desejo de silenciar a voz do inimigo é maior do que podemos imaginar. Por isso muitos pastores e crentes queimam, destroem tudo que lembre aquele momento de luta, porque para eles não querem memória para reviver isso. A grande questão de José é que ele foi chamado por Deus logo ainda na sua infância, mas havia uma outra verdade ali. Embora ele estivesse vivendo isso na sua infância, nós encontraremos José passando por mais 2 crivos de injustiça. Ele é vendido para a casa de Potifar. Ele é vendido primeiro para os mercadores que passam por ali, os midianitas. Depois, os mercadores vendem novamente José para a casa de Potifar, que vai levar José cativo, prisioneiro, para a masmorra dentro da capital egípcia. O que nós acabamos de ler e ouvir na história de José é algo tão especial, porque nós às vezes não conseguimos fazer a leitura correta das coisas que estamos vivendo. Veja, quem é José? José é um garoto que conseguiu fazer aquilo que um homem não consegue fazer, ou seja, agradou a Deus de tal forma que o Senhor o trouxe para si e transferiu todas as bênçãos para ele. Mas como José conseguiu essa proeza diante do Senhor Deus? Ele conseguiu essa proeza quando ele consegue interpretar os propósitos da sua vida. Deixe-me dizer uma coisa para vocês. José era um sonhador. E quando ele está na prisão do faraó, ele se encontra com 2 homens que descem prisioneiros e sonharam. E ele se oferece, ele participa no caminho da interpretação. Ou seja, o que nós estamos vendo é um menino que vai se tornando homem e que vai ganhando a consciência de ser homem e vai se tornando um homem de respeito e vai ganhando a fama de ser um homem de respeito, que se atreve a se oferecer como resultado prático para alguém. O que José está querendo dizer quando ele oferta
a oportunidade àquelas pessoas de saberem o seu destino por meio da leitura espiritual dos sonhos. É o mesmo que ele está dizendo: eu agora entendo porque Deus me deu um dom. Talvez eu não entenda porque estou em uma prisão, talvez eu não entenda porque fui vendido, talvez eu não entenda porque fui jogado em um buraco. Mas uma coisa entendo: o Senhor colocou algo em mim muito especial. Então deixe-me dizer algumas verdades para você concernente à saída de José por meio da prisão e por meio da venda como escravo, até se tornar o segundo homem de todo o Império Egípcio. As verdades são: em primeiro lugar, o fundo do poço não é o lugar definitivo. O fundo do poço não é um lugar para sempre. Ele pode ser um lugar que ainda não criamos, apareceu em nossas vidas, mas ele é um lugar que não será o destino final daqueles que amam a Deus. A passagem na Bíblia nos diz: nunca vi um justo mendigar o pão, nunca vi um justo necessitar de esmolas, porque o Senhor não permite essas coisas. E ainda que você esteja em prisões, Deus é fiel. Uma outra verdade sobre esse texto que nós acabamos de ler, que fala sobre um jovem vendido pelos próprios irmãos para um em potencial líder do Egito, para servir a casa desse homem, vendido pelos irmãos, vendido pelo mercador, jogado na masmorra por aquele que lhe deu a vida em obediência. Veja o que José fez. O que José fez na casa de Potifar foi algo no mínimo extraordinário. Ele transformou a sorte daquela casa. Ele mudou a sorte daquela casa. No entanto, Deus ainda permite que ele seja levado para uma masmorra do palácio do faraó. Não estaria melhor José ali, numa casa próspera? E lá no futuro, quem sabe, ele poderia ter liberdade para visitar o seu pai. Mas não é assim que José vê. José não está vendo assim. Ele está vendo algo muito maior, que eu convido você a ver também. José vai dizer no final da sua vida, já próximo ao fim de tudo, ele vai dizer que viveu uma vida no Senhor. Mas em um momento anterior e posterior, mais de 20 anos, ele vai se encontrar com seus irmãos. E os seus irmãos agora vão se ajoelhar diante dele. Ele não diz nada até o momento em que os seus irmãos perderam completamente a noção de como não repetir erros. Se existe uma coisa que existe em nós, é o desejo de não errar. Mas é difícil a concentração para manter-nos sempre no acerto. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Acertar é o destino e o propósito de Deus para nós, mas não é o que a nossa natureza consegue fazer. Então não se culpe por aquilo que Deus não culpa você. Você não é culpado daquilo que faz pelo instinto da tua carne, mas você é responsável por aquilo que faz pelo instinto da sua carne. Veja, você não tem culpa de ter fraquezas na carne, mas você tem culpa de deixar que essa fraqueza fale mais alto do que a tua força. Então faça como José. Entenda o propósito da tua vida e mantenha-se santo, ainda que pareça ser melhor não ser santo. O que José vai viver é algo muito interessante, porque a pergunta que faço é: do momento do sonho de José até o momento do encontro com seus irmãos, será que alguns deles poderiam interpretar o que Deus estava fazendo? Eu acredito que durante o processo de Deus, a maioria das pessoas não entenderam o que Deus estava fazendo na vida daquele garoto. E poderiam dizer: como é que Deus pode permitir que um garoto seja vendido, um servo dele seja vendido? Não dá para confiar nesse Deus. Outro poderia dizer: como podemos confiar num Deus que deixa um dos seus servos como escravo? E depois poderíamos dizer: como Deus permite que um dos teus servos esteja na masmorra?
aprisionado, são 3 questões, uma só resposta. A pergunta que quero fazer hoje nessa minha breve live é: ao ler a história de José, você está de fato lendo a história de problemas ou você está lendo a história de degraus? Como assim, pastor? Você está vendo a ausência de Deus ou a promoção de Deus? Porque o que a história de José está nos contando não é a história da perda da convivência com seus irmãos, não é a história de uma vida escravizada, é a história de um plano de Deus. E muitas vezes aquilo que nós reputamos como lutas, Deus coloca como degraus de promoção. Degraus de promoção. Será que você está vivendo um problema ou Deus está te promovendo e por isso você precisa viver uma nova vida? Eu conheço a história de um sábio chinês que passava por um caminho muito difícil. Ele morava em um alto monte, então ele tinha que descer todos os dias com seu filho e entregar o seu filho na escola, e aquela viagem era extremamente exaustiva e perigosa, sobremodo perigosa. Então, este homem chegou a um estado da sua idade que não poderia confiar mais na sua mão para levar o seu filho até a escola. Então ele faz um convite e coloca uma proposta de trabalho no jornal da cidade. 3 pessoas aparecem que desejando aquela vaga para cuidar de uma criança e ganhar muito bem. E ao entrar ali, esses 3 homens são questionados. A que distância você levaria o meu filho para a escola? Passando por um lugar bem íngreme, quanto você andaria próximo do penhasco? E o primeiro disse: eu andaria a 1 metro do penhasco e não deixaria o teu filho cair. O outro disse: eu andaria a meio metro do penhasco e não deixaria o teu filho cair. E o terceiro, que conseguiu aquele emprego, ele disse: jamais passarei perto, sequer passarei perto do penhasco, para que não corra o risco de ter que colocar à prova a minha força. Então, querido, o que nós encontramos existe um plano de Deus, existe um propósito de Deus, e que nós muitas vezes reputamos por outra coisa, por falta de sabedoria. Deus às vezes mexe com você para provocar em você sabedoria. A história que acabei de contar é a história que vai ilustrar bem como nós somos relaxados no que diz respeito ao cuidado espiritual. Nós andamos à beira de um penhasco e não zelamos por nossas vidas espirituais. Nós andamos à beira de um penhasco e não nos importamos com o risco que estamos correndo. Não corra riscos, ande do lado de Jesus Cristo de Nazaré. Mas há uma outra história, também vinda do Oriente, que fala algo muito interessante. A história de um monge e uma vaca. Esse monge passava vezes por uma casa de uma família muito humilde, e essa família sempre o recolhia, sempre trazia ele para perto. Esse monge então disse: procure saber de que vivem essas pessoas. E o seu auxiliar disse: meu mestre, eles vivem do leite que extraem de uma vaca que tem aqui. Então ele disse: pegue esta vaca e jogue de um penhasco e mate esta vaca. E assim fez o seu servo, ainda que questionando no seu interior: por que o meu Senhor está me pedindo para matar a única fonte de renda dessas pessoas? Mas acreditando na sabedoria do seu Senhor, ele jogou aquela vaca pelo penhasco. A história que muitos de vocês devem conhecer diz que depois de algum tempo volta aquele monge ao mesmo caminho e se encontra com a mesma família pobre, só que agora eles não estão pobres. As casas melhoraram, a alimentação melhorou, eles estão mais robustos, mais fortes, têm filhos, têm netos,
criaram agora mais do que uma vaca. Eles tinham vários animais que estavam ali para ofertar o leite, a carne. E eles também tiveram plantações. Então ele pergunta ao dono daquela casa o que aconteceu. E ele disse: descobrimos nossa vaca morta, aquela que era a única fonte da nossa renda quando vendíamos o leite. Não sabemos quem fez isso, mas provavelmente foi Deus, porque depois que esta vaca morreu, nós aprendemos que existe um mundo maior e aprendemos a lidar com outras criações, outros animais, e até a plantar e arar a terra e colher. E hoje é tudo isso que vocês veem. Às vezes Deus precisa matar aquilo que é a nossa única fonte, para que você perceba que Ele tem mais opções para te dar. Quando olho para José, eu vejo que nós nos arriscamos na ausência da fé, andamos bem próximos do penhasco. Quando eu leio a história de José, eu vejo a história de uma família dependente de uma vaquinha. Eu vejo a história de pessoas que não conseguem perceber que Deus precisa gerar oportunidades. Se José não é vendido, ele não chega bem treinado para o trono no Egito. Se José não cresce debaixo das ordens, debaixo de uma severa posição do seu Senhor, ele não chega até o trono pronto para o trono. O trono é perigoso, então Deus tem uma estratégia: trabalhar, lapidar, ensinar, moldar um garoto para ser rei. Então digo isso a você, meu querido. A palavra do nosso Deus diz que assim é que funcionam as coisas do Senhor. Se você entende que você precisa de uma bênção hoje, comece a se perguntar por que você precisa dela. Qual é o propósito da tua bênção? José, depois de algum tempo, revela aos seus irmãos quem ele é. E ele vai dizer uma frase muito linda. Ele vai dizer aos seus irmãos: não chorem, porque isso não foi outra coisa senão a mão de Deus que me trouxe até aqui, para que hoje eu possa proteger a vida de cada um de vocês, dos seus filhos e familiares e também do nosso pai. José entendeu, ele entendeu que ele estava sendo treinado. Então quero pedir a você, olhe com cuidado para a sua própria vida, não murmure, agradeça, porque o Senhor teu Deus está do teu lado e Ele é muito mais poderoso do que podemos imaginar. Amém? Que Deus abençoe sua vida muito e poderosamente. Que essa palavra entre no teu coração e faça morada. Existem momentos em que o Senhor Deus nos faz habitar no deserto e o mesmo Senhor Deus faz outros habitarem em palácios. Há um porquê e você precisa compreender isso. E a pergunta é: você está em luta ou está sendo promovido? O que você está enfrentando é uma luta ou é um degrau para subir mais perto de Deus? O que você está fazendo, o que você está enfrentando, é uma dificuldade ou é um degrau para o céu? Eu estou a ponto de dizer que é mais um degrau para mudar a nossa vida. E o que hoje reputamos por problema, não reputávamos lá atrás dessa mesma forma. E o que hoje reputamos por não ser problema, fazíamos diferente também lá atrás. Hoje, aquilo que chamamos de problema sequer existia na nossa vida. E aquilo que hoje chamamos de problema, no passado, não existia porque estávamos longe desse propósito. E hoje, o que por muitas vezes chamamos de vitória, no passado chamaríamos de derrota. O que hoje chamamos de oportunidade, no passado, no início da nossa fé, chamaríamos de falta de cuidado de Deus. O que hoje nos alegramos e reputamos por um lindo presente a nós, no passado poderíamos dizer que não valia nada. Porque você mudou, porque você transformou-se, se transformou, foi transformado.
Então guarde o que eu vou te dizer. A tua luta pode ser vista de duas maneiras. Ou uma luta, algo aguerrido do inimigo contra você e da presença de Deus à distância, mantendo essa guerra. Ou você pode fazer da sua luta um degrau para subir mais alto na presença do Senhor. Não despreze a tua pedra de tropeço, não despreze o problema que você enfrenta, não despreze os planos de Deus, não despreze o que os inimigos estão fazendo com você, não despreze, porque em cada uma dessas atitudes Deus está agindo e usando para te promover. O que você chama de luta, Deus chama de degrau. Então escreva no comentário: o que eu tenho chamado de luta, Deus tem chamado de promoção. O que eu tenho chamado de dificuldade, Deus tem chamado de vitalidade e força. Onde você coloca o ponto final, Deus acrescenta vírgula. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus fale com você de forma muito especial. E essa live vai ficar guardada, salva agora, para que você possa ser abençoado outras vezes. Amém? E eu quero fazer um convite para você. Exatamente agora, nós estaremos gravando de novo uma live que foi para o ar ontem. Ela foi para o ar ontem, mas não ficou da maneira como nós esperávamos. Ela se perdeu, ela foi corrompida dentro do processo da gravação. Então, nós estaremos gravando agora, passando ao vivo, mais uma vez, uma live, falando sobre a volta do Senhor Jesus. Como devemos esperar o Senhor Jesus. Fique conosco, entre no nosso canal agora, às 9h10. Nós estaremos às 9h20, passando esta live. O que devemos fazer para esperar Jesus? Como esperar a vinda do Messias? Que Deus abençoe seu dia e que Ele possa ter falado com você. Alguém aí pode dizer que Deus falou com você? Que Deus abençoe sua vida grande e poderosamente. E espalha para as pessoas. Vai começar uma live agora do Pastor Israel no YouTube. Glória a Deus, amém. Deus abençoe nossas vidas. Eu espero você em alguns minutos no YouTube. Soraya disse sim. Janice disse, falou comigo, amém. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Shalom.